Bom, hoje nós vamos falar da parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13. Esta parábola também é conhecida e chamada como parábola das virgens prudentes e das nécias. Eu acredito até que essa parábola foi assim a que mais me fez refletir sobre a vida. Porque a gente sempre ouve aqui no Centro Espírita sobre o processo evolutivo, que todos nós temos que progredir, que todos nós vamos progredir, que o mundo está nesse processo de transformação, de provas e expiações em mundo de regeneração. Mas a gente se esquece que para a transformação do mundo, ele também depende do nosso processo evolutivo individualmente, do seu processo evolutivo individualmente. Então, o, o planeta Terra, ele vai evoluir, mas nós temos que contribuir com a evolução do planeta. E então, eu também não sei se isso me fez refletir foi o fato dessa semana a gente ver aquele falecimento da cantora da Marília Mendonça, e eu vi muito nas redes sociais aquela frase muito típica das redes sociais que eu vi, dizendo assim, que a vida é um sopro. Aí, tudo isso me fez refletir muito sobre a vida, sobre o nosso processo evolutivo, sobre aquilo que eu estou fazendo aqui para contribuir para o nosso processo evolutivo. E aí eu vou mudar um pouquinho essa frase que eu ouvi muito nas mídias, que a vida é um sopro, né? Eu diria que a nossa passagem aqui na Terra é um sopro, não a vida nossa. A nossa vida não acaba, ela tem um processo aqui na Terra de aprendizado, mas a gente sabe que ela continua. E nós devemos lembrar que nós não estamos aqui, que nós estamos aqui só de passagem, né? Nós viemos aqui em busca de algo que faz parte do nosso processo evolutivo. Nós viemos aqui em busca sempre do nosso melhoramento, melhoramento como pessoa, para que nós possamos adquirir virtudes, né? Então, essa parábola, e para quem chegou depois, nós vamos falar da parábola das 10 virgens, é uma parábola assim que me fez refletir muito sobre a vida, refletir muito daquilo que eu estou fazendo. Então, eu mesmo acabei me perguntando o que eu estou fazendo para colaborar com o processo evolutivo, com a transição do nosso planeta, né? Porque todos nós contribuímos com esse processo evolutivo. É óbvio que o planeta Terra ele já tem sofrido esse processo evolutivo naturalmente, só que a gente não pode sentar aqui e ver o planeta Terra simplesmente progredindo e a gente assistindo, né? Haroldo Dutra, inclusive, numa palestra dele, ele fala assim: a gente coloca pipoca no micro-ondas, liga e espera a pipoca ficar pronta, né, para depois a gente comer. Então, tem gente que age com o processo evolutivo como se fosse isso, né? Como se a Terra tivesse indo e a gente está aqui esperando ela melhorar. Mas não, o processo evolutivo depende de cada um de nós também. Então, o processo evolutivo do planeta Terra, de fato, ele está acontecendo. O ecossistema, lá naquele livro Transição Planetária, fala muito disso, mas esse processo evolutivo depende também da atitude, da vida que nós levamos, né? A mudança do nosso sentimento perante a pessoa, as pessoas perante a vida. Então, nós não estamos aqui simplesmente aguardando um processo ocorrer, simplesmente esperando o mundo melhorar sem fazer nada. E essa parábola das 10 virgens vem nos trazer essa orientação, como também essa reflexão
sobre o processo evolutivo. A parábola das 10 virgens, ela faz parte do sermão profético, quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, prestes a ser crucificado. Ele faz várias revelações para os apóstolos, né, que acompanhavam, acho que eram só 3 apóstolos que acompanhavam ele ali no Monte das Oliveiras antes dele vir a ser preso. E ele faz várias revelações para aqueles apóstolos, e entre elas ele fala da parábola das 10 virgens, né? E por meio dessa parábola, Jesus faz a anunciação dos tempos de passagem do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, trazendo então ensinamento às nossas vidas em que devemos nos esforçar para manter a iluminação interior no trabalho edificante, na prática do bem, cuja recompensa depois será a conquista do reino de Deus, com acesso à festa de união dos seres humanos com o Criador, que é a festa de casamento, que a gente já falou, inclusive, na parábola de bodas. E aqueles que não se prepararem para esses tempos perderão o início das bodas, quando se fecharem as portas de um momento para o outro, pois aí tem uma passagem que diz lá em Mateus, capítulo 24, versículo 36, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então a gente não sabe o momento exato em que vai efetivar essa transição planetária. A gente sabe que está ocorrendo, né? A gente sente, né, todas as mudanças, inclusive essa pandemia é um fato que ocorreu também para nosso progresso, para a transição planetária, né? É cheia de dores, como nós passamos um período de sofrimento, né? Mas faz parte do processo evolutivo. Eu vou ler aqui o texto, porque parece que não tem nada a ver com transição planetária, mas a gente vai estudar item por item, como sempre faço, para que vocês consigam compreender que realmente trata-se do processo evolutivo do planeta e nós individualmente. Então, diz o texto que se encontra lá em Mateus: o reino de Deus será comparado a 10 virgens que, tomando a sua lâmpada, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, tosquenejaram e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um grito: És o noivo! Sai a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e se prepararam suas lâmpadas. E disseram as nécias, às prudentes: Dai-me do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Porém as prudentes responderam: Talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo, e as que estavam apercebidas encontraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Se encontra lá no capítulo 25, versículo de 1 a 13 de Mateus, como eu já havia falado. E também, como eu comentei acima, essa parábola ela vai trazer essa anunciação dos tempos de passagem do mundo de provas e expiações para o mundo
regenerado. Mas para que nós possamos compreender essa parábola, é imprescindível conhecer a história daquela época. Nós temos que entender como que era o casamento, né, naquela época. Por que Jesus fez referência ao casamento para explicar essa transição planetária? E para que nós possamos entender a história daquela época, com ênfase e referência dessa parábola, eu busquei algumas pesquisas. Quem trata muito da história, né, é Haroldo Dutra Dias. Ele faz uma palestra lá na Espiritismo TV, se vocês tiverem oportunidade, que é uma palestra muito bacana, e trata sobre essa parábola e explica bem o relato histórico, por que Jesus fez referência ao casamento. Eu, inclusive, já tinha falado um pouquinho do casamento, como que era naquela época, quando nós tratamos da parábola das bodas, né? Mas como que se dava o casamento daquela época? O pai do noivo e da noiva eram quem negociavam o casamento dos seus filhos, né? O pai da noiva, ele tinha que pagar um dote para ver sua filha casada. Era como se fosse um adiantamento da herança que o pai da noiva dava para o noivo, porque era o homem da casa quem administrava os bens da família. Né? Vocês lembram da época, da situação, como eram as mulheres, né? E quando ocorria aquela negociação, né, depois daquela negociação do pagamento do dote, era o pai do noivo quem marcava a data do casamento, fazia a lista dos convidados e ele marcava o dia para buscar a noiva. Né? Então fazia-se uma procissão para buscar a noiva, ia o amigo do noivo, o noivo e o pai da noiva em procissão até a casa da noiva para buscá-la para o casamento, né? Já lá na casa da noiva, ela não sabia nem o dia do casamento. Ela falou: olha, mas como fechou o acordo, teve o pagamento do dote, a qualquer momento o noivo vai vir me buscar, né? Então ela ficava aguardando aquela chegada do noivo para vir buscá-la. O que restava ali a ela? Então, ela se preparava para o casamento. Só que ela podia escolher 10 virgens para estar presente. Então, ficava uma tenda, 11 mulheres, mais as mães, a mãe delas e tal, e aguardando a vinda daquele noivo que chegaria para buscá-la para a cerimônia de casamento. Né? Então ficava toda naquela, não é uma despedida de solteiro, não, mas é como se fosse uma despedida de solteiro ali para aquela mulher. Mas aquelas virgens também estavam sendo preparadas, né, para o cerimonial do futuro, do casamento delas, que um dia ocorreria. Lembrando que a mulher, naquela época, ela estava preparada para o casamento a partir dos 12 anos de idade. Então, imagina, eram às vezes crianças que estavam ali, né? E depois elas pegavam, né? Normalmente o casamento era à noite, elas pegavam a candeia com azeite e as mulheres da época elas tinham a obrigação de clarear bem perto do rosto para que eles soubessem que elas estavam num cortejo, que se tratavam de uma mulher e até para a segurança delas quando elas levavam em cortejo a noiva até a casa do noivo para a cerimônia de casamento. Então, Jesus aproveitou toda essa tradição, né, todos esses significados aqui, para discorrer a transição planetária. Aparentemente parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente vai discorrer isso daqui. E os personagens aí da parábola, quem são? Jesus é o noivo, assim como na parábola das bodas que a gente comentou, são os mesmos personagens, tá? Jesus é o noivo, o pai do noivo é Deus, a noiva é o planeta Terra ou a humanidade toda. E quem são as virgens? As virgens são o espírito individualmente em seu processo evolutivo,
tá? Então, Jesus relata na parábola, a princípio, 10 virgens. Por que o número 10 virgens? Né? E segundo a parte histórica, lá que eu estava falando, que eu pesquisei com o Haroldo Dutra Dias, esse número, ele corresponde à divisão do povo hebreu. A divisão do povo hebreu, por isso 10 virgens, porque há a separação dessas virgens em 5 e 5, né? E Haroldo Dutra Dias diz o seguinte, que o povo hebreu era um só. Ele era composto por 12 tribos, né? Sendo todas elas compostas de suas diversidades. Não era assim, 12 tribos todas iguaizinhas, não, né? Mas todas elas tinham suas diversidades, mas todas elas unidas pelo amor um pelos outros. Era mais ou menos assim como nossa família, né? Nós temos dentro das nossas casas, das nossas famílias, todas essas diversidades, hora briga, hora reclama, hora fala mal e tal, mas no fundo, todo mundo se ama. Né? Eu até, a Mariana, que a gente às vezes conversa, a gente fala mal do nosso irmão ali, às vezes critica e tal, mas não aceita que ninguém fale, não, dos nossos parentes, porque a gente acha ruim. Então, realmente, era esse povo hebreu, tinha toda essa diversidade, tinha esses conflitos ali, mas eles estavam sempre juntos. Porém, essa união um dia foi desfeita. Houve a separação do povo hebreu, sendo que 10 tribos do norte centralizaram suas atividades religiosas em Samaria. E 2 tribos do sul centralizaram suas atividades religiosas na Judéia, lá em Jerusalém. Então, houve a divisão dessa comunidade em 2 partes, não sendo mais o povo hebreu, mas se tornando os samaritanos e os judeus. Então, houve a divisão, e por isso que. E essa divisão a gente consegue identificar em várias passagens bíblicas. Quando a gente fala lá na parábola do bom samaritano, você vê que os judeus não socorreram aquela pessoa que estava à beira do caminho, porque ele estava todo machucado, sem roupa, né? Eles não socorrem justamente porque não sabia quem era, porque não tinha vestimenta. Então, o bom samaritano é que fez essa acolhida. Quando Jesus vai para Jerusalém, quando já para o martírio, ele passa por Samaria. A gente comenta aqui também essa passagem de Jesus em outra circunstância, que Jesus passa por Samaria, só que 2 apóstolos vão antes. Olha, vamos preparar o terreno, porque nós vamos passar por Samaria e ninguém vai nos dar hospedagem. Realmente, ninguém deu hospedagem para Jesus, né? Porque se eles estavam indo, passando por Samaria, mas a caminho de Jerusalém, presumia-se que eles eram judeus. Então a gente já percebe, mais nessa passagem, a rixa que existia entre eles. E também tem aquela conversa de Jesus com a samaritana, quando eles conversam no poço, né? Que sequer era permitido uma samaritana conversar com os judeus, né? Um judeu. Então, em todas essas passagens bíblicas aqui, a gente já vê, já percebe a divisão desse povo e a rixa que existia entre eles. E antes não era assim. Era só, se a gente for ver a parte histórica, era só o povo hebreu. Portanto, esse número de 10 virgens, que uma vão para as bodas e outras não, representa a divisão de um povo, o que gerou muita dor para Deus. Mas a dor decorrente dessa divisão só ocorre entre aqueles que têm efetivamente amor. Né? Então a gente vai pensar assim: quando você briga com alguém, se você sofre, é porque existe amor entre essa relação. Eu, como advogada, por exemplo, já presenciei várias vezes atendendo como casais em divórcios, às vezes eu atendo 5 vezes, até mais, antes de efetivamente começar
algum processo mesmo, algum trabalho efetivo ali. E a gente vê que tem diversidades no casais, né, no casal ali, mas que entre eles ainda há amor. E quando há amor e ocorre o processo de divórcio, há muito sofrimento, né? Mas quando realmente não tem mais amor entre eles, sequer há uma questão de sofrimento efetivamente ali, há apenas uma solução, soluções burocráticas sobre bens efetivamente. Então, Deus sofreu muito com essa divisão e Jesus deixou muito claro que essa divisão não era interessante para a época, que eles deveriam estar unidos, passando por esse processo de transição planetária. Mas naquela época, naquela época de Jesus, viver junto não era uma opção. Nós estamos falando de uma época que era deserto, as pessoas eram nômades, então era mesmo a questão de morar junto, de pertencer a um grupo, era uma questão mesmo de sobrevivência. Ainda mais se a gente levar em consideração a questão da mulher, né? A mulher era muito dependente do homem, era o homem que administrava os bens. Se a gente for ver a história da Maria Madalena, ela sofre muito essa questão, ela precisou muitas vezes do primo dela para administrar os bens que voltou para ela, porque ninguém a respeitava. Então, as pessoas se uniam naquela época, era necessário o casamento para fazer parte de um grupo familiar, por questão de sobrevivência naquela época. E Jesus conta essa parábola estruturada numa cerimônia de casamento. Porque o casamento era a representação da entrega por completo de uma pessoa para com outra. Era a maior intimidade de uma pessoa para com outra. Imagine assim, hoje o casamento é muito diferente, né? Tem muitas pessoas que até expõem as suas intimidades em redes sociais, mas naquela época não, né? A pessoa ela se entregava, imagina, o noivo e a noiva às vezes nem se conhecia, havia uma negociação ali entre os pais da noiva. E aí a noiva passava a pertencer a um homem e se despia para aquele homem. Então era uma representação de entrega completa de um indivíduo para com o outro. E por isso que Jesus faz essa representação nessa parábola usando a cerimônia de um casamento, porque é a entrega da pessoa. E é devido a essa entrega, né, do casamento daquela época, que é muito mais naquela época, que Jesus escolheu a cerimônia de casamento para falar da comunhão de Deus e a conquista do reino de Deus. Então, falar da comunhão nossa, né, do Criador com a criatura. E lembrando também que em outra oportunidade nós já tratamos aqui sobre o reino de Deus, né? Mas a gente vai dar uma pincelada. O que é o reino? O que é a conquista do reino de Deus? Onde encontra-se o reino de Deus? Dentro de nós mesmo. É a mudança do nosso sentimento, né? Do nosso coração, do nosso íntimo, a forma de pensar, de sentir e de agir. É o que vai colocar cada um de nós no reino dos céus ou o reino de Deus. A expressão é a mesma. Portanto, Jesus falava através dessa parábola não apenas da necessidade da nossa comunhão com Deus, assim como num casamento, que é representado pelas virgens prudentes, mas ele também fala da separação do povo com Deus, que é representado pelas virgens nécias. Então, nessa parábola, então, duas questões aí. Ele vai falar da transição planetária, né? No sentido da união, que a gente tem que se unir, a nossa comunhão com Deus, né? Que são as prudentes, e também fala daquelas que vão totalmente ficar separada dessa comunhão com Deus, que é as virgens nécias.
E as bodas aí, né? Como em outras passagens evangélicas, então, nós representamos aqui, nessa parábola, né? Toda vez que fala de bodas, é a união do ser humano com o Criador, num momento de festa e de alegria. E Haroldo Dutra Dias, numa palestra que ele deu, lá na Comunhão Espírita de Brasília, ele diz um texto até que eu copiei, assim, porque eu achei muito perfeito. À medida que a pessoa inicia sua comunhão com a espiritualidade, ela entra num clima de intimidade com Deus, a mesma que existe entre um casal. É a intimidade da pessoa com Deus. Além da intimidade, o casamento significa fidelidade, cujo verdadeiro sentido é ter fé. O mais difícil é ser fiel aos desígnios de Deus, mesmo quando a vontade divina contraria nossos desejos. Achei muito perfeito, e é verdade mesmo. Às vezes a gente não acredita muito nos desígnios de Deus, o que Ele está prevendo, o que Ele quer para a gente, que é o melhor, né? Então, assim, a cerimônia de casamento, ela representa aqui um processo gradativo de autoiluminação do ser. Digamos que nós ainda estamos num processo de noivado ainda, então a gente não chegou no casamento. Então a gente está nesse processo gradativo de iluminação. E a chegada do noivo simboliza o momento de paz, de alegria, de felicidade que a terra desfrutará num futuro próximo, quando da passagem do mundo de provas e expiações para o mundo regenerado. Gente, uma coisa que me chamou muita atenção nos estudos, e eu queria até compartilhar com vocês, é a questão, a gente pensa que quando o mundo se tornar mundo regenerado, a gente vai viver totalmente feliz, totalmente alegre, né? A gente vai estar numa paz interior, né? A paz interior sim, mas a gente vai estar tranquilo. E aí, nas pesquisas, a gente pode ver até mesmo, por várias leituras de livros, que mesmo aquele espírito que já está evoluído, ele tem dor, ele tem sofrimento. A gente pensa que não. A gente pensa assim, olha, na mãe do André Luiz, o tanto que ela sofreu, né? Ela era um espírito já superior, estava em outro planeta, né? Mais superior que o deles, depois que ele foi para o nosso lar. O sofrimento dela vendo aquele filho no umbral. O sofrimento dela quando via o marido ainda que permanecia no umbral. Então, a gente pensa que quando nós passarmos por todo esse período de transição de mundo de provas e expiações, a gente vai para mundo regenerado e que a gente não vai sofrer nunca mais. Nunca mais. Mas não quer dizer isso, não. Porque espírito superior também sofre. Sofre. E dando sequência aqui à parábola, o termo virgens aqui não se refere a corpo, então. Assim como eu falei para vocês, é o espírito e sim, né? Então, simboliza a alma de quem procura se resguardar espiritualmente das corrupções do mundo. Então, é aquela pessoa que tenta viver bem, passar bem a sua transição, seu período aqui na Terra, né? Sem se corromper com as coisas do mundo. As virgens prudentes aproveitam o ensejo da encarnação e tiram proveito de todas as situações que passam através de sofrimento, das alegrias, das perdas. Então, as virgens prudentes, elas aproveitam. Elas não estão aqui no mundo só de passagem, igual uma pipoca no micro-ondas lá, não, né? Esperando a pipoca ficar pronta. Elas simplesmente tiram proveito de toda aquela situação, de tudo aquilo que ela vive diariamente. Já as nécias perdem a oportunidade da reencarnação, seja por negligência, descuido, elas desperdiçam aquela oportunidade de aprendizado. Elas vêm aqui e esperam realmente a pipoca ficar pronta no micro-ondas para comer. Entenderam?
E no que diz respeito às virgens prudentes, William Jacó, no livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, ele diz o seguinte: vale ressaltar que todas as virgens já sabiam que a probabilidade de o noivo chegar à noite era enorme. Portanto, o bom senso e a prudência recomendavam levar o óleo para acender a candeia quando ele se aproximasse. Por conseguinte, as virgens prudentes fizeram o correto, pois se prepararam para a chegada do noivo, alcançando-se para manter a iluminação da candeia, levando o azeite a mais na vasilha. Então, veja bem, ele diz aqui, eu acabei lendo até um pouquinho mais aqui do que ele falou, as virgens prudentes, elas fizeram correto, elas levaram, elas se precaveram, levaram azeite para o tempo que fosse, para o tempo necessário, para passar a noite. As outras não levaram o suficiente. A candeia aí que as virgens têm que levar significa a iluminação interior, de transformação pelo casamento com Deus. Então, a gente tem que manter aquela iluminação, a candeia acesa, para a transformação, para nossa transformação mesmo. E Haroldo Dutra ainda diz que as virgens precisam manter a luz da candeia acesa, porque o ambiente externo era de trevas, a exemplo da vida interior de muitas pessoas que convivem com provações e tormentos. Nossa existência é uma candeia viva. Nossa existência é uma candeia viva. Então, a gente tem aqui períodos de escuridão e períodos de luz, né? Mas nós temos que estar preparados sempre. E o que é esse azeite, esse óleo, esse combustível descrito na parábola? O combustível da candeia para a iluminação é o combustível para iluminar nosso coração, a lâmpada sagrada da fé pela aquisição dos conhecimentos que nos fazem evoluir. Então, são todos aqueles conhecimentos que a gente vai adquirindo e que vai nos dando força para prosseguir. Nós estamos aqui hoje, num domingo, um dia todo ensolarado, aprendendo um pouquinho sobre esse combustível. Mas basta conhecimento. Nós temos também que começar a aplicar, não só pensar, né? Pensar, sentir, mas principalmente agir. Né? As virgens nécias foram vítimas do próprio descaso e desídia, pois elas deixaram de abastecer suas candeias com azeite e elas, na última hora, pretendiam que suas companheiras o fornecessem. Mas as virgens prudentes ponderaram e não podiam dispor do azeite, pois se elas dividissem o que elas tinham, todas elas ficariam sem luz. Então, elas sugeriram, vai lá e compra, que é o meio mais natural para adquirir o azeite. Isso porque ninguém evolui para ninguém. Então, o azeite, aquele aprendizado é individual, ocorre através de um processo longo, muitas vezes doloroso. O aprendizado é assim. Então, não basta só nós termos conhecimento das leis de Deus, nós temos que vivenciar tudo aquilo que nós aprendemos. Portanto, a recusa das virgens prudentes em ceder o azeite de que dispunham significa que ninguém consegue transferir as suas virtudes e nem os seus conhecimentos para o outro. Pois os processos, seja moral ou espiritual, são individuais. Ninguém evolui para o outro, ou seja, não podemos passar pelas provas dos outros, cada um deve atravessar o caminho que lhe compete. Cada um deve se esforçar para adquirir aquilo que quer para si. E o Adriano falou na palestra, acho que faz uns 2 domingos atrás, ele tratou sobre a prece.
E lá nós comentamos, inclusive, eu não sei nem, acho que foi a Adriana que perguntou alguma coisa, se a prece em favor do outro, né, se tinha validade. Sim, ela ajuda, serve para amenizar o sofrimento do outro, mas isso não quer dizer que nós vamos estar progredindo para o outro. A prece é importante para si mesmo, né? Como eu já falei, o processo é individual, cada um vai, vai passar por esse processo, seja de provas, seja de expiação, seja por esse caminho, né? E muitas vezes, para muitos de nós, mesmo porque nós estamos num mundo de provas e expiações, esse processo é doloroso. Cada um de nós deve conseguir o azeite para a iluminação do nosso caminho por meio de esforço próprio. Não conseguiremos realizar nossa evolução espiritual pelo mérito do outro. Ou seja, não adianta o outro fazer por nós, não adianta apelar para a qualidade e virtude de terceiros, já que o aperfeiçoamento moral e espiritual é individual. Nós temos que trazer nossa candeia sempre acesa com o nosso próprio azeite, se nós quisermos passar de um mundo de provas e expiações para um mundo melhor, que é o de regeneração. Porque vai chegar uma hora que vai soar, né? É o noivo, né? Eis o noivo, como diz Jesus. E aí é o momento, vai chegar do nosso momento. E a recompensa das virgens prudentes pelo esforço empreendido em manter as chamas da candeia acesa foi o acesso delas às bodas e ao noivo. Logo, a conquista do reino de Deus requer de cada um de nós esforço e trabalho edificante na prática do bem. Sem o estudo, esforço, trabalho e conhecimento para aumentar essa fé, né, estamos sujeitos a vermos apagar nossas candeias, perdendo o início da bodas, quando se fecharem as portas de um momento para o outro. A gente não fala? Lembra do Exilados de Capela? As portas foram fechadas para eles. Eles vieram para a terra. E Caibai Schutel fala que as virgens representam todos os que conservam isentos da corrupção do mundo, mas isso não é o bastante para se aproximar com Deus. Sem a candeia bem abastecida de combustível, não se pode ir ao encontro do noivo e entrar com ele nas bodas. Portanto, não basta a gente não fazer o mal, né? Tem tanta gente que fala assim, ai, mas eu não faço mal para ninguém, né? Eu estou aqui na minha. Mas adianta só não fazer o mal, não prejudicar ninguém? É preciso também que nós façamos o bem para o outro. Outro aspecto que deve ser ressaltado aqui na parábola é quanto à data e a hora da chegada do noivo, porque não é possível determinar quando a Terra vai subir nesse degrau evolutivo, né, do mundo de provas e expiações para o mundo regenerativo. E ao que aspiram, a todos aqueles que aspiram o reino de Deus, que eu acredito que é todos nós, né, que é a evolução para todos aqueles que aspiram chegar ao reino de Deus, eles têm que se preparar, assim como as virgens se prepararam com azeite, com combustível, eles têm que se preparar com, eu digo todos nós, né? Estudo, com instrução, no exercício da inteligência, mas principalmente pela vivência de todo aquele aprendizado. Todos nós aqui estamos em fase de aprendizado. Por fim, essa parábola nos clama para orar e vigiar, pois quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai, que está lá no capítulo 24, versículo 36. A oração aqui é a entrega
que nós fazemos com Deus, assim como os noivos fizeram aquela entrega naquela época, né? Se a gente vai imaginar a entrega daquela pessoa, do noivo com a noiva, é isso que Jesus espera, essa entrega individual, não apenas aquela oração com fé. É importante ter fé? É importante, mas aquela oração com confiança, com entrega da sua vida para com Deus. Essa diferença. Nem todas as vezes que nós oramos, às vezes a gente se entrega efetivamente, né? Por isso que eles fala do casamento, porque lá naquela época era a única maneira da pessoa se entregar inteiramente para o outro, deixar esse nu, né? E inclusive nessa parábola, Haroldo Dutra fala: você quer se entregar mesmo? Vai lá no chuveiro e chora em oração, né? E tem uma DR com Deus de vez em quando, porque você tem que ser sincero, tem que ter entrega, mas basta só nós orarmos, seja para pedir, a gente tem que ser vigilante também. Porque muitas das respostas daquilo que a gente está pedindo em oração vem através de outras pessoas. Muitas vezes. E eu vou até, tá quase estourando meu limite, mas vou contar uma historinha bem rapidinho para vocês. Tinha um dia que eu estava muito cansada, um período que eu estava extremamente cansada, e às vezes eu acordo antes de levantar, às vezes da cama, eu peço em oração, pelo amor de Deus, me dê pelo menos força para continuar meu dia, porque às vezes é tão estressante, tanta coisa para fazer. E aí eu fui, trabalhei, cheguei no horário do almoço, minha vontade era prostrada, de vontade de deitar na cama e dormir, não levantar mais. Mas a vida continua, né? E a gente tem que continuar. E eu peguei, levantei, fui para o escritório, cheguei lá, tinha um cliente, eu estava tão passada, eu pedi para a secretária me falar o nome dele, que eu já nem lembrava, para pegar a pasta para lembrar do caso dele. Eu cheguei, atendi ele muito seriamente: olha, seu caso foi assim, deu procedência e tal. A hora, e até um pouquinho antes, eu cheguei na hora do almoço, falei: poxa Deus, eu pedi pelo menos para me dar força para continuar o dia, porque eu não aguento essa correria e tudo mais, e o jeito que estava. E quando eu atendi esse senhor, né? Eu tive uma DR ali no meio-dia com Deus. E aí, quando eu cheguei lá, atendi aquele cliente totalmente sem paciência, desgastada, sem força para estar ali trabalhando. Ele pegou na minha mão assim, eu vou até erguer aqui, pegou assim minha mão no meio. No que ele pegou na minha mão, ele passou toda a energia que eu havia pedido em prece logo pela manhã. E eu automaticamente recuperei minha energia. Eu fiquei até com dó, que eu acho que eu tirei um pouco de energia dele na hora. Eu recuperei toda a minha energia e ele, muito humildemente, ele falou: doutora, meu filho me passou uma oração aqui porque ele é crente, só que eu não entendo nada. A senhora pode ler para mim? Ele passou aqui no celular e me deu o celular para eu ler. E a mensagem não era para ele, a mensagem era realmente para mim. E aí eu pude ver mais concretamente por que eu estou contando essa história. Porque muitas vezes a gente pede em oração e a gente não está vigilante para as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, naquele momento que ele me deu o despertar e daí me deu a prece ali, aquele para ler, eu falei: gente, não era nada para ele, era tudo para mim. Então, a gente tem que confiar, entregar, ter fé efetivamente, porque a nossa oração não está sendo em vão, não. Nossa oração está sendo atendida e ouvida. Aliás, a questão de atender, quando a gente percebe que a gente não está sendo atendido na oração, é porque a gente não está no caminho que deve ser. Porque se a gente estiver no caminho correto, que a gente deve seguir, efetivamente, nós vamos ser atendidos em nossas orações. E deixa eu ver aqui, que eu já até me perdi. Então, vamos confiar, aguardar mais a vinda do noivo, preparados com nossas candeias abastecidas de azeite,
a fim de conservar a luz da fé dentro de nós. Lembremos que a vida terrena é breve, assim como um sopro, como eu falei, que a gente viu muito nas mídias, e que a riqueza, glória, fama, posição social se apagarão logo após o desencarne, pois esses anseios terrenos não são essenciais para a conquista do reino dos céus. O essencial é a luz interior que nós carregamos, é o sentimento no bem, o espírito de justiça, a sensibilidade moral que nos faz solidarizarmos com o próximo. E é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu avancei um pouquinho do horário. Que Jesus nos abençoe. E eu estou aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quem são as nécias? Quais as diferenças entre as nécias e as prudentes? Então, as nécias, Adriana, é o espírito em si, né? Eu não vou dizer que somos nós individualmente, mas é o espírito em processo evolutivo. E as prudentes são aquelas que fizeram o seu bom trabalho. Elas reencarnaram aqui na Terra e aproveitaram tudo aquilo que foi disponibilizado para elas, seja o estudo, né? Elas progrediram moralmente e espiritualmente, elas correram atrás. Eu não sei se você pegou o início, lembra quando eu falei que a gente está em processo evolutivo aqui? E tem gente que encara o processo evolutivo como uma pipoca de micro-ondas. Eu dei exemplo porque eu ouvi lá o Haroldo Dutra Dias falando. Coloca a pipoca no micro-ondas e espera ela ficar pronta. Isso é processo evolutivo? Não, depende eles agem como se fosse assim. Mas as prudentes não. O azeite, o combustível dela, é tudo aquilo que elas aproveitaram na reencarnação, né? E progrediram moral e espiritualmente. As nécias não, elas estão aqui de passagem, você entendeu? Elas estão esperando a pipoca do micro-ondas e vão comer e pronto, acabou, eles vão curtir a vida pura e simplesmente, né? O sofrimento, elas não aprendem nada com isso, as alegrias nada com isso, elas estão aqui simplesmente de passagem. Então, as nécias são, as virgens são a princípio, por que Jesus fala lá das 10 virgens, né, o número 10 representa a divisão do povo hebreu, mas as virgens em si é o espírito em processo evolutivo, individualmente, porque o planeta ele está sim num processo de transição planetária, mas quando a gente fala em virgem em si, é o processo evolutivo individual de cada um de nós. E umas aproveitam as encarnações e outras não aproveitam o processo reencarnatório. Não sei se foi claro, né? Mas pode ir debatendo aqui comigo se tiver mais algum questionamento. Tá certo. E por isso que eu falei para vocês, foi assim, um período assim que eu meditei muito comigo mesma, sabe? Sobre esse processo evolutivo. Porque, assim, para dar palestra aqui, a gente estuda, mas será que eu estou aplicando tudo aquilo que eu estou aprendendo? Né? Então, isso aqui, esse estudo de hoje sobre essa parábola me fez refletir bastante, né? Se realmente a gente está aplicando tudo aquilo que a gente aprende. Nós espíritas estudamos muito, né? Todos nós aprendemos e sabemos, temos revelações do mundo espiritual de forma diferenciada. E por esse fato, né? A gente tem por dever mesmo agir um pouquinho diferente do outro. Você diz que Jesus já falava de mudança no mundo. Espera aí que eu tenho que abrir o chat, que eu não entendi inteiro. Você diz que Jesus já falava da mudança do mundo há quase 2021, né? Sinal que ainda pode demorar muito. Por isso que falo, a gente não sabe nem o dia nem a hora, a gente está em franco processo evolutivo. A única coisa que eu posso te dizer é o seguinte, que a mudança do
do processo evolutivo, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, ele está ocorrendo, mas depende de nós individualmente também. Ele não vai ocorrer sozinho. O planeta está em processo evolutivo? Está, né? Só que ele depende da mudança individual de cada um de nós. Então, vai depender muito de nós. Por isso que eu digo, o que nós estamos fazendo para colaborar para essa mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração? Então, nós não temos data. Só que esse processo depende de cada um de nós, né? Vamos falar aí, nós estamos só em mulheres no grupo, né? Vamos fazer crochê. O tempo que vai levar para a gente acabar uma toalhinha de crochê aqui vai depender de mim, do tempo que eu vou dispor para fazer aquilo ali, né? Então é mais ou menos assim. Vai chegar ao final? Vai chegar ao final, mas depende de cada um de nós. O mundo em si, né, lá naquele livro Transição Planetária, ele diz que o processo do mundo, ele está em processo evolutivo, a gente vê pelo ecossistema, né, que tem essas mudanças igual aconteceu, essa pandemia meio que premeditado para o nosso processo evolutivo, mas isso tudo depende de nós individualmente. Não vai ocorrer do dia para a noite. Ali fala, não tem dia e não tem hora. A única coisa é que nós temos que estar preparados, porque pode ser que a qualquer momento a gente escuta um grito, eis o noivo, e a gente tem que estar preparado com a nossa candeia acesa, com óleo, combustível suficiente para que nós possamos entrar nas bodas.